Boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, do dia 3 de dezembro, né? Estou um pouquinho atrasado com o tema Univos, tá? Um tema voltando mais ou menos falando sobre os movimentos sociais, já foi trabalhado no segundo mês com vocês, tá? Então, pergunta, qual a importância dos movimentos sociais para a garantia de direitos? Né? Pensando nos movimentos sociais, aí a gente falou da história desde o século XIX até o século XX, né? Os principais movimentos sociais que surgiram no nosso Brasil e tem até hoje, né? E hoje em dia, né, essa imagem, existe até uma movimentação por aí, né, dentro do meio jurídico mesmo, de criminalizar os movimentos sociais, ou seja, colocar como crime. Querem ir contra a própria Constituição Federal, que é o artigo 5º, que nos dá a lei de liberdade de expressão. A manifestação popular, ela é legítima, né? Então nós podemos manifestar, sim, está na nossa Constituição. E tem gente que quer mudar isso daí, quer que a gente não tenha mais liberdade de expressão. Isso é um retrocesso na nossa democracia, se a gente pensar assim, né? Então, contra a criminalização dos movimentos sociais, com certeza temos que ser contra, sim. Nós devemos deixar o povo manifestar, né, as suas vontades, que é a vontade geral da população, para que seja pensado e discutido a melhor forma de solução dos problemas, né, da nossa sociedade brasileira. Então, manter os direitos conquistados e continuar a luta por outros direitos que ainda não foram alcançados pelos movimentos sociais, porque nenhum direito caiu do céu, né? Foi através de muita luta e sangue para se chegar ao que se tem hoje, né? Pensa aí no movimento negro, né? Lá nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, 300 anos de escravidão no nosso Brasil, né? E ainda temos problemas de racismo, um racismo à moda brasileira, vamos dizer assim, né? Então, olha essa imagem, a gente precisa aprender isso, a resistir e lutar pelos nossos direitos e deveres, né? Sempre. Então, os movimentos sociais, o mote principal deles é lutar por causas sociais e políticas, constituindo-se como uma das formas de participação política asseguradas por lei. Vemos a importância dos movimentos sociais para garantir os direitos que já existem e para garantir de novos direitos. Então, ela nunca acaba essa luta, porque você conquista alguns direitos, né, como por exemplo, vamos pensar no movimento do feminismo, né, das mulheres, conquistaram dos votos, conquistaram o direito do Dia Internacional da Mulher, igualdade de gênero, porém tem muita coisa para se conquistar ainda no mercado de trabalho, por exemplo, a questão da remuneração salarial das mulheres, né, ainda é desigual. Então tem que lutar muito por isso ainda, né? Protestar não é crime, é liberdade. E está no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Quem for contra isso está sendo inconstitucional, segundo o direito. Tipos de movimentos sociais. Temos dois tipos, um de redistribuição e um de reconhecimento. O de redistribuição, por exemplo, vamos pegar aqui o movimento social das terras. A luta pela causa da redistribuição das terras e das riquezas do nosso país para aqueles mais pobres. Tem muita gente que tem muita terra e outros que não tem nada de terra, né? Vamos se distribuir isso aí, é a famosa reforma agrária, né? Vamos redistribuir essas terras para o povo brasileiro, porque tem gente que tem bastante e de muita coisa mesmo, que eu digo, do tamanho de 10 fazendas, né? 10 fazendas aí enormes, aí às vezes maiores que o campo de futebol, sei lá, Maracanã aí, e vamos lá, aumenta isso aí para 10 vezes mais. E outros não tem nada, não tem nem um pedacinho de terra, né? Então é desigual, é desumano isso. E outro tipo de movimento social é o de reconhecimento. Aqui o exemplo que eu vou citar é o movimento negro, que reconhece a luta social sanguinolenta do povo negro desde a escravidão até os nossos dias de hoje no nosso país, porque infelizmente somos tão racistas quanto os norte-americanos. Tem gente que acha que os norte-americanos são mais racistas que nós, né? A gente já viu aí, né, tempos atrás, não menos que um mês, né, na mídia, o que foi postado aí, né, lá no Rio Grande do Sul. Então sabemos que falta muita coisa ainda, né? Aqui tem uma faixa antiga do movimento, né, negro,
década de 60, se não me engano, pela democracia racial. Será que conseguimos isso? Que conseguiremos isso um dia, né? Não sei. Movimento operário é uma organização coletiva dos trabalhadores que buscam seus direitos, com a exploração dos trabalhadores desde o final do século XVIII até hoje, de acordo com o contexto histórico da Revolução Industrial. Já falamos sobre isso, né? Gerou vários problemas como o trabalho infantil de idosos, os trabalhadores não tinham férias, como tem hoje, sem nenhuma remuneração digna, entre outras coisas que eram em ser reivindicadas. Então, desde aquela época até o tempo de hoje, a gente se reivindica os direitos trabalhistas aí. Então, vamos lutar pelos direitos trabalhistas, né? A questão da previdência social no nosso país aqui no Brasil quer acabar com isso, cuidado, temos que lutar por isso, né? Sindicatos, associação para defender e coordenar os interesses econômicos e profissionais dos trabalhadores de acordo com a sua atividade. Então, o sindicato é uma associação para garantir os direitos dos trabalhadores, né? Esses direitos trabalhistas, quais são eles, por exemplo? Aqui alguns estão nessa charge aqui, né? Contra o assédio moral, tem muito isso no trabalho, né? Chefes assediando as suas funcionárias e vice-versa, né? Homens também. Piso salarial digno, por liberdade de imprensa, condições de trabalho e contra o preconceito racial. Vamos aqui alguns movimentos sociais rurais. O Brasil é forte no primeiro setor, que é a agricultura, né? Então, a luta pelos trabalhadores de agricultura familiar, e tem aquelas suas cooperativas de trabalho em família, né? Famílias trabalhando naquela mesma fazenda e eles partilham o lucro depois. Que é até uma maneira justa, mas e ética também, de todos terem, né, uma distribuição de riquezas mais cooperativas, vamos dizer assim, né? Trabalhadores sem terras temos também, né? Trabalhadores sem terras sazonais, só aqueles que trabalham na época das colheitas. Então é um movimento que luta pelos agricultores, aqueles que trabalham no campo, trabalhadores rurais, né? Produtores rurais, que não é fácil a vida deles, né? Se não fosse eles, os homens do campo, nós não tínhamos o que nós temos na nossa comida, né? No dia a dia, né? No nosso almoço aí. Né? Então, graças a Deus, tem esses trabalhadores, mas eles também têm que ter condições dignas de trabalho também, né? E questão também de remunerações dignas também, né? Bom, é isso. A aula de hoje, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.